Oi, gente. Meu nome é Solange Lima, sou professora de Geografia. Estou aqui para apresentar o canal Geografia de A a Z, no qual eu vou estar tirando dúvidas em relação a vários temas da geografia, tanto para os meus alunos quanto para qualquer pessoa que se interessar por essa área. Então, a aula de hoje eu vou falar sobre alfabetização cartográfica. Então, esse tema alfabetização cartográfica, gente, tema que muita gente tem dúvida, né? Eu vou apresentar aqui os slides. Antes eu quero explicar que a geografia é a ciência que tem como objeto de pesquisa o espaço geográfico, tá? Sempre lembrando, é muito importante falar sobre isso. Então, a alfabetização cartográfica, eu trouxe algumas imagens aqui para vocês darem uma olhada, né, de alguns mapas planisférios e o globo terrestre, aí só para ilustrar. Então, a cartografia é a ciência que estuda e produz mapas. Essa ciência representa graficamente uma superfície, a superfície da Terra, que é redonda, numa superfície plana, que é o mapa. Então, isso vai acabar gerando uma série de deformações nos mapas que a gente está acostumado a trabalhar, né? Então, alfabetizar-se em cartografia é aprender a compreender os mapas, imagens de satélites, fotografias aéreas, entre outros produtos aí que a cartografia produz. Qual que é o objetivo desta aula? Aprender a ler os mapas, compreender qual que é a função dos mapas, interpretar e produzir suas próprias representações do espaço. Então, a partir do momento que você sabe ler um mapa, você compreende qual que é a função do mapa, você também vai poder depois interpretar e produzir suas próprias representações do espaço, tá? Espaço geográfico, né? Que é o planeta Terra todo. Então, lembrando, gente, que essas aulas são para alunos aí desde o 6º ano do ensino fundamental, até menores também, né? Alunos da educação infantil também, ensino fundamental 1, mas também para adultos, para pessoas de qualquer idade. Porém, ele não é uma aula aprofundada em relação a sensoriamento remoto. Esse tipo de aula provavelmente farei mais lá para frente, tá? Esse aqui é bem básico. Então, gente, quais são os elementos que todo mapa tem? Todo mapa ele tem que ter pelo menos 5 elementos, que são eles: o título, a legenda, a escala, a orientação, que a gente conhece aí como a rosa dos ventos, e as projeções cartográficas. Eu vou explicar cada uma delas, tá? No mapa aqui, eu já estou mostrando nesse mapa cada um deles. Olha o título aqui, né? Nesse caso desse mapa, é divisão dos continentes. Aqui está a legenda, né? No caso, a legenda desse daqui, ela está no próprio conteúdo. As cores já estão representando cada continente. Então, essa aqui é a legenda, já está no próprio conteúdo do mapa. Mostrando aqui, né, o continente americano, o continente africano, o europeu, o asiático, a Oceania e a Antártica aqui embaixo. Outro elemento do mapa é a escala. Então, a escala geralmente fica aqui nos cantinhos, né? Nesse daqui ele está no canto esquerdo. E eu vou falar mais para frente o que significa cada um desses elementos. A rosa dos ventos está aqui, mostrando aí norte, sul, leste e oeste, que são os pontos cardeais. O nordeste, o sudeste, o noroeste e o sudoeste, que são os pontos colaterais. E a projeção cartográfica, ela não tá sendo mostrada aqui, porém, vocês vão entender por que mais lá nos próximos slides, tá? Então, sobre o título. O título, eu trouxe alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, esse é Planisfério, Oceanos e Continentes em 2013. Por que é tão importante a gente começar a interpretar o mapa olhando no título? Porque a partir do momento que você olhar o título do mapa, você já vai perceber qual é o conteúdo dele. Então, você já andou aí metade do caminho só lendo o título. Ele já indica quais as informações contidas no mapa.
Então, no caso desse daqui, nesse primeiro que eu estou mostrando, é o Planisfério, Oceanos e Continentes em 2013. Então, muitos mapas vêm com uma data, porque refere-se às informações daquele ano, e não de outro ano, né? Então, aqui a gente tem, novamente, aí oceanos e os continentes, né? Agora também os oceanos. Aqui a gente tem, olha, o Oceano Pacífico, né? Desse lado e desse lado, já que a Terra é redonda aqui, obviamente, junta com esse lado aqui, né? Aqui no meio a gente tem o Oceano Atlântico, Oceano Índico, o Glacial Antártico e o Glacial Ártico aqui em cima. Ele também não tem legenda, porque a própria legenda já está no conteúdo, com cores diferenciadas indicando aqui. Olha, nós temos aqui a rosa dos ventos e a escala, tá? Nesse daqui, qual que é o título? É um planisfério, tipos de solos. Então, planisfério, né? Significa que é um mapa mundi, porque a Terra é uma esfera e esse aqui é um plano. Então, você pega a Terra, que é esférica, e transforma numa representação gráfica, num plano. Então, esse mapa aqui chama-se planisfério por causa disso. Então, tipos de solo. Na legenda aqui, olha, uma legenda bastante comum, né? Ela tá dividida por cores. Então, aqui no azul, eu sei que são tundras, aqui no norte do planeta, né? Na região lá do Ártico. E depois eu tenho aqui, vai diferenciando cada cor um tipo de solo, né? Até chegar nas montanhas que são cobertas de gelo, que está em branco aqui na legenda, certo? Você observa que esse mapa ele não tem nem a escala, nem a rosa dos ventos, né? Então podemos dizer que é um mapa até mesmo incompleto, porque quem não entende muito de mapas, né? Digamos aí que poderia se perder aqui. Quem nunca viu o mapa pode não saber qual que é a direção norte, sul, leste, oeste, né? Os pontos cardeais que a gente encontra na rosa dos ventos. Esse outro mapa, o título dele, Climas do Mundo. Então, eu olhei aqui o título, que são climas, eu já sei que o conteúdo aqui vai falar sobre o quê? Sobre o climas. Então, olha a legenda bastante comum também, que é por cores, né? Então, ó, um clima polar aqui em azul, um clima temperado, que não é tão gelado quanto o clima polar, né? Então, tem épocas de estações aí mais quentes, que é toda essa parte em verde aqui. Depois o árido, que são desertos, a gente tem bastante aqui no norte aí do continente africano, no deserto do Saara, né, na Austrália, em outros lugares aí do planeta. E depois a gente tem o tropical, inclusive o Brasil está nesse clima tropical, né, aqui na América Central, parte aí do sul do continente africano e aqui no continente asiático e norte da Oceania. Depois nós temos o Mediterrâneo, que é esse clima que fica aqui ao redor do mar Mediterrâneo, entre a África e a Europa. Também não tem nem escala, nem rosa dos ventos, né? Então ele é um mapa que tem apenas o título e a legenda, e o conteúdo, né? Claro. Nesse daqui, o mapa do Brasil, né? Ele é um mapa de estrada do Brasil. Então, o título já está indicando que ele está mostrando o que aqui? Quais são as estradas que tem no Brasil. Então, todas essas aqui são estradas que cortam as regiões brasileiras, tá? Também não tem legenda, não tem rosa dos ventos, ele não tem uma escala, tá? Então, são mapas mais assim, bem simples mesmo, se trabalhar. E a legenda? A legenda é importantíssima também, ela vai dar um norte para a gente, ela vai nos mostrar aí, né, indicar qual que é o conteúdo dos mapas. Então, olhando lá, esse daqui, que é o mapa, que é o mapa de continentes, eu já vou direto no título, mapa do planisfério continentes. Né? Então, planisfério, mapa mundi. E o que está sendo focado? Continentes.
Aí eu vou na legenda, essa legenda é bastante comum também, de novo, né? Aí por cores vai identificar cada um dos continentes do planeta. Então olha lá, eu olho aqui no azul, é a Antártida. Aqui está escrito Antártida, né? E eu falei em alguns momentos Antártica. Os dois nomes estão corretos, mas ultimamente tem se preferido falar Antártica. Então, eu olhei aqui em azul Antártica, eu vou procurar aqui no mapa, onde que é a Antártica? Aqui, ó, tá em azul aqui, então eu já sei que é aqui. Então, em vermelho, onde está a América? Ah, a América tá, onde está o vermelho, né? É a América. Então, tudo aqui é América. Aonde está a Ásia? Em verde, daí eu vou aqui é a Ásia. Então, a legenda funciona para isso. Este mapa, ele tem Rosa dos Ventos, ele tem inclusive as coordenadas geográficas aqui, ó, que está dividido, né? Tudo em quadrículas aqui. E tenho também a escala. Esse é um mapa mais completo para se trabalhar. Nesse daqui é uma legenda diferente. Até agora eu mostrei quase em todos os mapas o mesmo tipo de legenda. Esse é uma legenda um pouco diferente aí. Esse mapa, o título dele é Altimetria do Brasil. O que seria isso? Altimetria é a altitude que cada pedacinho do Brasil tem aí, né? Está representada aqui nesse mapa. Então, na legenda, eu estou vendo aqui, ó, que o mínimo é 0. Então, o mínimo é azul escuro, é 0 metro. E quanto mais ele vai subindo, até chegar, ele vai passando por diversas cores, ó, azul mais claro, depois ele vai para o verde em várias tonalidades, ele entra no amarelo também em vários tons, laranja, até ele chegar no vermelho escuro, né? Então, quanto mais ele vai subindo, mais você vai imaginando que são as altitudes aqui na realidade, né? Nessa representação da realidade, chegando ao máximo de 2.820 metros, que é o ponto mais alto aqui no Brasil. Lembrando, gente, que esse tipo de representação é universal. Então, na maioria dos mapas do mundo, a gente encontra esse tipo de representação que tem aqui. Então, olha, mínimo azul escuro. Então, eu vou olhar nas terras onde é 0 metro. Esse 0 metro, essa metragem aqui, ela sempre é em relação ao nível do mar. Então, se é em nível do mar, eu já sei que até a 0 metro está bem próximo do mar, olha, geralmente, né? Ó, todo o litoral tá 0 metro aqui. Por quê? Porque o mar também é em 0 metro, tá? Aqui, a região do Pantanal, ele também é de baixa altitude, também está muito próximo do zero aí. Portanto, são baixas altitudes. Aqui na floresta amazônica, desculpa, aqui na região norte do país, onde pega grande parte da floresta amazônica, também há muita baixa altitude, está em tons de azul aqui. Quando você vai olhar já nessas partes mais para o tom de amarelo e laranja, são altitudes elevadas, portanto a gente tem aqui montanhas muito altas, né? Então são, olha, as montanhas aqui de Minas Gerais, chamadas aí os mares de Morros. A gente tem também na região de São Paulo, aqui no estado de São Paulo, lá da capital, né, próxima à capital, e indo mais para o interior tem altas altitudes, né? Aqui no estado do Paraná também, muitas montanhas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, por aí vai. E depois aqui no alto também, né? Aqui em Roraima, onde a gente tem um dos pontos mais altos do Brasil, está aqui em Roraima também, tá? E os pontos que tem uma média altitude estão em verde. Você pega aí, ó, o norte do Mato Grosso, né, o sul do Pará, grandes partes, grandes áreas aí, aqui próximo do Rio Paraná, aqui, todas as áreas verdes é que elas estão em médias altitudes. Esse mapa, além dessa legenda, ele tem também uma outra legenda mostrando o quê? Que o que está em branco é estado do Brasil, né? Meio estranho, porque se ele está pintado, né? Então ele não deveria estar em branco aqui. E América do Sul. Vamos focar aqui na América do Sul, que tudo aqui é América do Sul. Certo? Uma parte, né? Tá faltando um pedaço aqui para baixo de América do Sul. E tem aqui
a escala e tem algumas informações aqui sobre a fonte, por quem foi elaborado, etc e tal. E a gente tem a Rosa dos Ventos aqui, ó, apontando o N para o norte, né? A gente tem essa Rosa dos Ventos indicando a orientação. Aqui o Oceano Atlântico e aqui o Oceano Pacífico. Nesse mapa, a legenda dele é... primeiro nós vamos ler o título, Mapa Mundi Continentes, de novo, né, mostrando outro Mapa Mundi Continentes aí. A gente tem a legenda no próprio mapa, como eu já disse anteriormente. Cada cor vai diferenciar um continente, ou aqui no caso da América, os subcontinentes da América, porque o continente americano ele tem subcontinentes, ele é um só, americanos são todos, mas aí ele se subdivide em América do Norte, América Central e América do Sul. A escala, geralmente, na maioria das vezes, a cada 1 centímetro no mapa equivale a 2.500 quilômetros na realidade. Então, essa é uma forma de você ver as distâncias do mapa, né? A distância de um ponto ao outro é representado aqui pela escala. Esse é um mapa que tem o título, divisão dos continentes novamente. Aqui a gente tem a Rosa dos Ventos e aqui tem a escala. Então, ó, esse ele já vem mostrando cada centímetro é igual a 2.500 quilômetros na realidade. Então, isso quer dizer o quê? Que se eu pegar uma régua e medir daqui até aqui 1 centímetro nesse mapa, na realidade, esse ponto 1 centímetro tem 2.500 quilômetros de distância um ponto ao outro, tá? Para isso que serve a escala, para a gente ver as distâncias no mapa. Esse aqui, Mapa Mundi, de novo é o Mapa Mundi Continente, né? Para ficar bem, para a gente já focar bastante também nessa história dos continentes aí, que é muito bom a gente começar por isso, porque é o básico que tem que se saber para entender geografia e principalmente a cartografia aí, começar pelos continentes, né? Então a gente tem, ó, esse ele já está representando aqui, através dos quadradinhos coloridos, né, dos retângulos coloridos aí. A América em rosa, a Europa em verde, amarela a Ásia, então eu sei que aqui é a Ásia, Oceania laranja, aqui é a Oceania, Antártica ou Antártida, aqui embaixo em branco. Então ela tem a Rosa dos Ventos, ela tem a escala aqui, ó. E esse mapa tem até a projeção policônica. Depois vocês vão ver nos próximos slides o que significa isso. Esse daqui eu recortei, né? Eu fiz um zoom aí, dei um zoom na escala para ficar mais fácil de visualizar. Olha, aqui eu tenho 0, depois 1 centímetro, 2.500 quilômetros. Mais 1 centímetro, 5.000 quilômetros. Mais 1 centímetro, 7.500 quilômetros. Representando que cada centímetro equivale a 2.500. Então, se você pegar 3 centímetros nesse mapa, vou pegar aqui na Ásia, você pega 3 centímetros aqui. Você põe a régua e mede. De um ponto ao outro, né, do 0 ao 3, você vai ter 7.500 quilômetros de distância de um ponto ao outro. Agora, a orientação. A orientação, chamada aí de Rosa dos Ventos, eu trouxe aqui representada nessas figuras, porque são várias as figuras que são mostradas aí nos mapas de diversas formas, tá? Então, esse aqui grandão, né? Ele mostra os pontos cardeais e os pontos colaterais. Os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. Aqui nós temos, ó, norte, sul, leste e oeste. Os pontos colaterais são o nordeste, que é representado por NE, o sudeste, representado por SE, o sudoeste, representado por SO, e o noroeste, representado por NO. Então, olha lá, aqui é o nordeste, aqui o sudeste, aqui o sudoeste e aqui o norte do oeste. Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte, para ficar fácil de guardar isso, de decorar isso. O norte do leste é o nordeste.
O sul do leste é o sudeste. O norte do oeste é o noroeste. E o sul-oeste é o sudoeste mesmo. Então fica bastante fácil assim de lembrar depois desses pontos colaterais. Existem também os pontos cocolaterais, mas que não vejo necessidade, né, de apresentar isso, porque eu nunca, na verdade, vi em lugar nenhum, só aprendi mesmo em, em algum momento da vida aí, mas eu nunca vi representado em lugar nenhum esses pontos também. Então, eles servem para quê? Lembrando que o leste, outra dica que eu dou para os meus alunos, o leste é do lado de cá do mapa. E a gente conhece o Japão como o país do sol nascente, né? Então, se o Japão está desse lado aqui, já é uma forma de lembrar que aqui é o leste. Lembrando que o Japão, país do sol nascente, porque é aqui que é o primeiro lugar onde o sol aparece nos seus movimentos aí, que nós vamos ver em outras aulas, tá? Então, depois, e aqui onde nós moramos é o oeste. Então, o Brasil está do lado oeste do mapa. Então, também é uma outra forma de você memorizar, aí, fazer uma associação. O Brasil fica no oeste e o Japão fica no leste. Depois, o norte é a parte de cima e o sul é a parte de baixo. Então, são hemisférios. Essa também é outro tema para as próximas aulas aí, onde a gente vai ver que há essas divisões onde divide o planeta em 4 hemisférios. O hemisfério leste, o hemisfério oeste, também chamado de hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Aqui o hemisfério norte e aqui o hemisfério sul. Então, nessa legenda, olha, tem legenda, né? O título Planisfério, um mundo desigual. Então, falando aí de questões socioeconômicas. Então, na legenda, está mostrando que os países amarelos são os países desenvolvidos. Então, eu tenho aqui os Estados Unidos, Canadá, países da Europa, Rússia, né? E outros países aí da Ásia. E a Austrália, que fica aqui embaixo, né? Você vê que ela já foge esse mapa, ele foge dessa representação de hemisférios, porque ele está seguindo um critério socioeconômico, está falando de países ricos e países pobres, tá? E os rosas são os países subdesenvolvidos. Então aí vai pegar a América Central, a América do Sul inteira, a África inteira e o sul da Ásia, além desses países aqui que ficam na Ásia também, né? No sudeste da Ásia aqui. Essa linha verde, uma linha divisória, né? Dividindo aí em países desenvolvidos, que são os ricos, e os países subdesenvolvidos, os pobres. Falando aí a grosso modo. Tá? Então a linha está aqui, né? Tudo isso mostrando na legenda. Então, eu sei porque eu estou vendo aqui na legenda. A escala, tá vendo que a escala desse daqui é diferente. A cada 1 centímetro no mapa equivale a 3.560 quilômetros. Então, 2 centímetros aqui equivale a 7.120 quilômetros. Olha a Rosa dos Ventos, que é o tema desse slide, né? O norte para cá, ó, tá vendo que ele indica que tá para cima, para cima. Aqui o leste para cá, então é para cá, o leste. Essa seta indica o oeste para cá e essa seta indica o sul, que é aqui na parte de baixo do mapa. Então, olha, a Rosa dos Ventos pode ser representada dessa forma apenas, com os pontos cardeais norte, sul, leste, oeste. Tá vendo que aqui está como E de este, tá? Aqui como W, né? Que é na língua inglesa aí, que também significa oeste. E o norte-sul, que é igual ao nosso aí. E aqui também, ó, olha, apenas uma seta indicando o norte, porque se você já sabe muito bem como é que funciona a Rosa dos Ventos, evidente que você vai olhar uma seta apontando para cima, dizendo que é o norte, e você já sabe onde está o restante dos pontos cardeais e também dos pontos colaterais. Aqui outra forma de representar, que é essa aqui do ladinho, né? Norte, sul, leste, oeste. Então, essas são as formas de orientação aí, principalmente pelas Rosas dos Ventos.
E a projeção cartográfica? Esse assunto é um assunto bem assim, às vezes é um pouco complicado, mas não tem muito segredo. É que às vezes, para quem está começando, ele é um assunto mais dificinho, mas não é muito não. Projeção cartográfica. Lembrando que a Terra é redonda, me desculpem os terraplanistas, né? Mas a Terra é redonda. E os mapas, eles são planos. Então, você pega uma folha de sulfite, ela é um plano. Então, como você vai representar uma coisa que é redonda em um plano? Você precisa, foram inventado aí, né, há muitos séculos atrás, as projeções cartográficas. Então, a Terra é redonda e os mapas são planos, e o principal objetivo das projeções é diminuir as imperfeições dos mapas. Porque não, quando você vai transformar isso daqui nisso daqui, você vai ter um monte de problema, tá? De representação. Imagina você pegar uma laranja e abrir ela e transformar ela num plano como se fosse numa folha de sulfite. Ele vai ficar, a laranja vai ficar toda cheia de problemas na hora de representá-la aí. O mapa mundi, que é um plano, né, ou planisfério, que é o plano de uma esfera. Ele é uma representação plana de um planeta que é esférico. Esfera, lembrando que esse símbolo matemático aí é uma bola, né? Quais são os tipos de projeções cartográficas que existem? Cada tipo de projeção é escolhida de acordo com a localização do planeta Terra. Então, se você quiser representar uma área que fica na linha do Equador, essa linha do Equador é essa que atravessa o planeta aqui, que eu vou explicar também em outra aula aí. Se você quiser representar essa área, eu coloco um cone, né? Desculpa, um cilindro. Coloco um cilindro, que é outro elemento da matemática. E você vê que onde ele está encostando, o cilindro encosta aqui, é a parte que vai ficar melhor representada nesse mapa que tem uma projeção cilíndrica. Já as partes onde esse cilindro não está tocando, vai haver algumas imperfeições e ele não vai ficar correto, assim, corretamente representado o tamanho, por exemplo, da área do continente, né? Ou então o tamanho dos oceanos, eles vão ficar, vai ter que abrir alguma coisa. Ou você vai abrir nos oceanos, eles vão ficar maiores do que eles são na verdade, ou você vai abrir no continente, e aí o território vai ficar maior do que ele é na realidade. E aí a gente vê aqui, ó, a projeção cilíndrica. Então, aqui nessa região, aqui é a linha do Equador, tá, gente? Então, aqui na linha do Equador, nessa região, está corretamente representado. Conforme ele vai se afastando, aonde o cilindro não toca aqui na esfera, né, que é o planeta Terra, aqui ele vai ficando imperfeito. Então, alguma coisa aqui está com problemas. Pode ser tanto o oceano, quanto pode ser o território. Vai ter uma ampliada aí para poder ajustar, né? Tem que ter ajustes. Mas para você representar essa parte aqui que não está tocando, que é, por exemplo, Estados Unidos, né? Aqui onde eu estou passando o mouse é Estados Unidos. Para ficar melhor representado essa parte, então eu uso outra projeção. Eu vou usar a projeção cônica. Então, olha, um cone, né? Aquele cone que a gente vê lá no trânsito. Então, pega o cone, coloca ele aqui sobre a esfera, o planeta Terra, e olha como ele toca muito bem essa parte que aqui o cilindro não foi capaz de tocar. Então, aqui ele está tocando, né, está encostando aqui, e aí ele vai representar muito bem essa parte do planeta. Mas a linha do Equador já não vai tocar, e aí aqui na linha do Equador essa projeção não serve, não é legal você usar uma projeção dessa. Então, aqui mostra, ó, nessa daqui, olha como é realmente o continente americano, América do Norte, que aqui a gente tem o México, Estados Unidos e Canadá, né? Então, aqui ele está representado corretamente. Olha como que é o formato desse aqui
E olha o formato dele aqui. Aqui ele está mais largo, porque precisou ajustar ele. Aqui não, aqui ele está correto, ele está mais, digamos que, fininho aí, né? E os polos, como que faz? Qual a projeção melhor para usar nos polos? Eu uso a projeção plana, chamada também de azimutal. Então, olha, eu pego um disco, né, e coloco em cima do plano, e ele vai me dar aqui exatamente o tipo como que é na realidade os polos, tanto o polo norte quanto o polo sul. Então, aqui é o polo norte, ó. Eu peguei esse disco, ele está aqui, ó, representando certinho como é o polo norte. Se eu for usar a projeção cônica no polo norte, olha, ele não está tocando. Vai dar um monte de problema para representar. Essa daqui também não está tocando, a projeção cilíndrica. Então, para cada lugar do planeta, um tipo de projeção diferente. Então, aqui está a cônica, ela serve para as áreas temperadas, né, que ficam acima da linha do Equador. A linha do Equador está aqui, fica acima e fica abaixo dos polos, ela fica no meio do caminho. Essa aqui para os polos, áreas dos polos, e a cilíndrica para, esqueci de escrever aqui, né, para a região do Equador, tá? Onde pega aí a linha do Equador. Projeção cilíndrica para as áreas da linha do Equador, aqui eu coloquei. Tá vendo? Então ele toca, né, nas áreas da linha do Equador. É esse tipo de projeção aqui. Então, nessa região da linha do Equador, que fica aqui, eu vou ter uma perfeição na representação do território, tá? Agora, aqui nas partes mais elevadas, não, e aqui também não. Inclusive, a Groenlândia, ela é bem fininha, aqui ela parece muito larga, porque ela precisa ser representada de alguma forma, e aí ela vai ter imperfeições aqui, porque eu usei a projeção cilíndrica. Na cônica, peguei as partes temperadas aí, ó, não tá pegando na linha do Equador e nem no polo, ela tá pegando nessa parte entre essas duas áreas que eu falei. Então, ela vai representar o quê? Aqui, né, os Estados Unidos e Canadá nessa parte, aqui todo Europa, a Rússia, vai estar muito bem representada nesse tipo de projeção. Mas os polos e a linha do Equador vai estar com problemas em relação à realidade. Olha aqui que eu falei da Groenlândia. A Groenlândia, olha como ela é fininha, né? E aqui, no outro, olha como ela está larga. Porque a projeção aqui deu problema. O certo é isso aqui. E a plana, que é azimutal, como eu disse, um disco que você coloca sobre um dos polos, ou pode ser usada também em algum outro lugar, algum outro ponto específico do planeta. E você vai ter, porque onde ela tocar, ela vai representar muito bem. E aonde não toca, vai dar problema para fazer essa representação. Aqui nós temos o Polo Norte, né? Mostrando uma outra visão do mundo. Olha que eu tenho o Canadá, os Estados Unidos, o México e o norte da América do Sul e aqui a América Central. Aqui a África, a Europa e todo o continente asiático. É um outro ponto de vista muito interessante da gente não ficar só na projeção mais comum, que é aquela que eu mostrei, a maioria dos mapas que eu mostrei aqui, que é a projeção de Mercator, né, que é a projeção mais comum que tem, que é essa daqui. Esta, tá? Essa é a projeção de Mercator, a mais comum que existe, a mais usada, né? Tá, gente? Então é isso. A aula que eu queria falar para vocês é essa que eu queria apresentar. Você dá um joinha na minha aula se você gostou, compartilha e se inscreva no meu canal.